Que bom te ter aqui, que bom, não sai daqui, tá? Não sai daqui, eu sou o enfermeiro Jax, te inscreve aí no canal, compartilha, avisa pros colegas aí, e a nossa ideia é sempre aquela, que a gente consiga trabalhar o que a gente faz, juntar o que a gente faz na prática com o que tá lá na literatura, para nos ajudar a melhorar a qualidade da assistência, ou seja, quem a gente cuidar com mais eficiência, né? E a gente também conseguir acertar as questões que caírem lá em concurso público. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a hipertensão arterial e como algumas coisas que envolvem isso e claro, né, como a gente deve aferir a pressão arterial. Calma, não desliga ainda. Tu que sabe, eu sei como ver, eu sei o que fazer. Calma, talvez eu te traga algumas informações que tu não saiba da teoria. A teoria é longe da prática. Bom, vamos ver se alguma coisa da nossa teoria aqui, que o caderno do Ministério da Saúde, que trata da hipertensão, ele recomenda como a gente vê a pressão arterial. Vamos ver se alguma coisa que está aqui é tão difícil assim de nós botar na nossa prática. Tá bem? Vamos lá. Então, algumas coisas em relação ao rastreamento. Como a gente vai encontrar, quando eu estou lá na unidade básica de saúde, o que eu tenho que lembrar sempre? É que todo adulto com 18 anos ou mais, se não tiver um registro lá no prontuário dele de ao menos uma verificação de pressão arterial nos últimos 2 anos, eu tenho que ver a pressão arterial dele ali, independente do que ele veio fazer. Veio vacinar, não tem registro, vamos ver a pressão arterial dele para mim poder fazer o rastreamento, eu identificar antecipadamente esse pessoal que tem a hipertensão, tá bem? Outra orientação, quando tu vai ver a pressão arterial de alguém, a primeira vez tu tem que ver a pressão arterial nos 2 braços. E agora me diz uma coisa, tu que já sabe, se tu vê nos 2 braços a pressão arterial desse paciente e uma der mais alta do que a outra, com qual tu deve considerar? Vamos dizer que tu tá lá na UBS, tu tá lá na tua unidade de internação, chegou um paciente, tu viu a pressão nos 2 braços. Tu registra as duas e qual tu vai considerar? A de maior valor, sempre. E agora, aquela dica que só a literatura tem ali. No dia a dia a gente vai perder. Todo indivíduo, toda pessoa tem que ser investigado para doenças arteriais se apresentar diferença entre os membros que a gente viu, entre os membros ali, entre o braço direito e o braço esquerdo. Se deu diferença entre os valores maiores do que 20 por 10 milímetros de mercúrio, a gente tem que investigar para ver se não tem alguma doença, alguma patologia que está ali. Já sabia? Tá bem, vamos continuar, né? Vamos continuar aí para a gente poder ficar acompanhando, tá bem? Vamos lá, então a gente também tem uma orientação que a pressão arterial sempre tem que ser medida ou fora do consultório, porque tem a possibilidade que se fala da síndrome do avental branco, né? Que quando a pessoa vai no médico ou chega lá a pressão dá alta, um enfermeiro também tem esse relato nas aferições feitas pelo enfermeiro também dá uma alteração, e o técnico de enfermagem é aquele profissional onde o avental, onde essa interferência do profissional que está vendo a pressão é menor. Ou seja, quando o paciente vai consultar com o médico, for no médico, a pressão está alta. O enfermeiro mede está alta. Quando o técnico mede, tende a ser a de maior equilíbrio. Tá bem? Mas agora vamos ver que lá o Ministério da Saúde, ele dá lá umas condições, ele padronizou, ele deu um passo a passo de como a gente vê a pressão arterial. Tá bem? E vamos ver se a gente consegue. Se é tão difícil nós seguir lá o padronizado que está definido da pressão arterial. Então, o paciente deve estar sentado com o braço apoiado à altura do precórdio. O tradicional, né? A gente tem que medir a pressão, o paciente tem que ficar esperando quanto tempo? O Ministério da Saúde diz que é 5 minutos em repouso. Beleza? Então, às vezes alguns tem que esperar 30 minutos quando chega na UBS, tem que esperar 15. O Ministério da Saúde pede que o paciente espere 5 minutos para a gente poder ver a pressão. Temos que registrar no prontuário do paciente se o paciente usou cigarro, se ele tomou café, se tomou bebidas que tenham cafeína nos últimos 30 minutos. Então a gente registra para poder colocar ali, para poder dizer se tem alteração, para poder fazer a relação com essa informação. O manguito, a câmara inflável, ela deve cobrir no mínimo 2/3 do braço do paciente. Tá bem? 2/3.
Não podemos esquecer isso. Agora a gente começa aquelas informações que tá na teoria e a gente não vai... Quando tu vai ver a pressão, tu sente a radial? Não, é besteira. Diz uma coisa, tu já viu pressão, já viu algum colega ver pressão sem esteto? Olha, não encontro aqui na literatura, ou não encontrei ainda, quem achou pode comentar aí, que digam que eu consiga ver a pressão arterial na regra geral, tá, gente? Sem o esteto. Então vamos lá comigo, pensa comigo. Para que serve eu sentir a radial? É para mim fazer uma estimativa para mim da minha pressão alta, da minha pressão sistólica. É uma estimativa. Tá bem? Então se eu não faço, quando eu coloco ali, quando eu sinto a radial e eu vou inflando até desaparecer a radial, que é isso que pede o Ministério, né? É isso que pede as recomendações para ver a pressão arterial. Se eu não sentir a radial, eu corro o risco de inflar menos, que vai estar sistólica, ou muito mais, que vai estar sistólica. Alguns colegas inflam até 16. Tá, e se a pressão daquele paciente ela tá 20? Vou só desligar aqui que tem uma chamada. Se está 20. Então, é imprescindível a gente sentir a radial antes de inflar. E depois que eu inflo o sentido radial e desaparece a radial, o que eu faço? Ah, professor, eu inflo 2 vezes. Não tem nenhum lugar dizendo que é 2 vezes, gente. A literatura traz para nós que nós devemos inflar de 20 a 30, depois que desapareceu a radial, que eu parei de sentir a radial. Tá bem? Então, chega a dar uma dor quando a gente vai ver algum colega vendo a pressão e não viu a radial, não sentiu, só inflou. Bom, o que ele tá... Será que não tá a mais? Será que ele não tá inflando a mais? Então, sentir a radial é fundamental. E aí nós vamos desinflando depois. Vamos lá, sentir a radial, inflei até parar de sentir a radial. Inflei quanto? 20 ou 30 milímetros acima. E eu vou desinflando lentamente. Bom, lentamente na literatura ele tem uma velocidade, que é de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo que eu vou desinflando. Tá bem? O importante é que a gente tem que registrar, né? A gente tem que registrar, não procura arredondar, tá bem? Que a gente tem que registrar o valor exato que aparece ali. Uma outra orientação que eles dão, que às vezes a gente quer para reforçar aqui na primeira vez, medir a pressão nos 2 braços. Se tiver valor diferente, fica com valor mais alto. Se tiver uma diferença entre um braço e outro no valor de 20/10, a gente investigar para ver o que está acontecendo. E também, nesse material do Ministério da Saúde que eu estou lendo aqui com vocês, ele diz que nós temos que pegar como referência. Por isso, quando a gente registra a pressão arterial, lá quando eu vou fazer o registro, eu tenho que botar qual braço que eu fiz, para mim ficar com aquele, medir sempre no mesmo braço. O braço direito foi o que deu mais alto, vamos pegar aquele braço como referência. E o material diz para nós que o braço de escolha para nós aferir a pressão é o direito. Vem escrito exatamente assim. Na primeira vez, medir a pressão nos 2 braços. Se discrepantes, considerar o valor mais alto. Nas vezes subsequentes, medir no mesmo braço, o direito de preferência. Tá bem? Alguma coisa difícil de nós fazer aí, a teoria é difícil de nós fazer na prática? Será que a gente não está ficando desleixado? Será que a gente não está deixando de fazer com qualidade? Deixando de fazer com qualidade, o que acontece? Eu cuido com menos qualidade e aumenta a chance de eu errar uma dessas questões lá no concurso público. Tá bom? Não sai sem te inscrever no canal, compartilha, me segue lá no Facebook, me segue no Instagram, o Enfermeiro Jaques. Abraço.